Vento, diga para sempre estou aqui. Eu teria coisas belas pra você, eu te traria mais de mim que de você. Eu vi como tudo arrefeceu, o vazio se instalou quando o tórrido do teu amor. Cantautor é uma palavra muito usada na Itália, na Espanha, nos países que falam espanhol, para se referir à nossa figura do cantor-compositor, cantora-compositora também. E nós trouxemos essa ideia dos cantautores para cá para que a gente recuperasse um pouco dessa ideia de apresentar a música na essência dela, que é aquele momento em que o compositor, a compositora pega o seu instrumento principal, começa a desenvolver as ideias, de unir uma melodia a uma letra e cria as composições. Agora eu sou do mar, não há parede para se esconder. Eu vejo a lua de qualquer lugar. Já sei nadar. A proposta, antes de tudo, traz um caráter de identidade muito forte. Imagina tu chegares no Rio de Janeiro dizendo assim: ah, onde é que eu posso ouvir um samba? E alguém chegar e te dizer: ah, não tem isso, esse fim de semana, essa semana não tem. Como assim? Então um funk. Onde é que é o morro? Eu vou ouvir um funk e tal. Ah, não, esse mês a gente não tá fazendo isso e tal, esse mês não tá legal. Isso é uma coisa que eu senti um pouco aqui em Cuiabá ao chegar aqui, porque apesar de viver em Cuiabá eu não sou daqui. Eu queria saber onde é que o pessoal tocava as músicas feitas aqui. Eu não queria escutar o que todo mundo toca em qualquer lugar. E aí eu senti um pouco de falta disso, sabe? Ah, não é sempre que a gente toca as nossas músicas e tal. A ideia é trazer esse modelo de entretenimento, de arte às pessoas, sem aquela obrigação de estar lá dançando com toda aquela vibração, potência sonora da banda, que é maravilhoso, eu adoro tocar com banda, mas aqui a gente está mostrando a essência, essa comunicação primordial da canção entre o compositor e a compositora e o seu público. A gente vive muito um modelo de entretenimento que une muitas coisas às festas, é um modelo, é válido, é legal, mas que muitas vezes se concentra mais na festa em si, ou na marca da cerveja que as pessoas vão beber, do que naquilo que vai ser apresentado em termos artísticos. Então a gente desconstrói isso, traz uma coisa bem crua, muito próximo daquele momento em que o compositor ou a compositora faz as suas canções em casa e a gente apresenta isso ao público que gosta de acompanhar a poesia apresentada na letra, que gosta de identificar as sutilezas da melodia cantadas pela própria pessoa que escreveu aquelas canções. Essa é a ideia dos cantautores. É um tanto quanto ambiciosa, apesar de ser um evento muito simples, até minimalista. A ideia é que as pessoas com o tempo saibam que, pra gente ouvir música produzida, feita aqui em Cuiabá, dos compositores e compositoras de Cuiabá, a gente vai lá no Metade Cheio, desde quinta-feira, vai pro evento Cantautores, um espaço que prima pela diversidade, pela tolerância, um espaço muito agradável, onde o mais importante não é tu chegares aqui para tomar tal tipo de cerveja, encher a cara ou tal. O importante aqui é a interação entre as pessoas. E para os artistas é a oportunidade de eles mostrarem as suas canções com essência, sabe? Do jeito que eles compõem quando estão lá em casa, bate aquela ideia, quando eles rabiscam umas ideias de letra, quando surge uma ideia de melodia e vão para o seu instrumento principal, que em geral, muitas vezes é o violão. Já teve gente tocando com ukulele, com viola, e as pessoas se manifestam de diversas maneiras com seus instrumentos. E tem aquelas pessoas que trabalham sobretudo como intérpretes, mas têm trabalho autoral, e esse é um espaço onde elas estão dando vazão para esse trabalho autoral delas. Até agora, a gente já está no início, foram 6 eventos, a gente pode sempre trazer gente diferente, convidá-los, então não houve tantas repetições. A única pessoa que participou 2 vezes, além de mim, que sou a pessoa que organiza o evento e convida as pessoas, foi a Carola Nunes, ela que já participou mais de uma vez, mas a gente tem conseguido fazer algo de uma maneira bem diversificada, sem tantas repetições, com gente de lugares diferentes, não só cuiabanos, mas gente que vive em Cuiabá, gente de outros estados e do interior do estado que está aqui, está fazendo música aqui na cidade. E, por enquanto, tem sido esse retrato de artistas bem diversos fazendo.
Bom, o cenário autoral é bastante diversificado, o que muitas vezes a gente não tem uma frequência de espaços, de eventos nos quais as pessoas apresentem os seus trabalhos autorais. Então, por exemplo, no nosso projeto Cantautores já passou muita gente, P-Brother, já recebeu Elane Valente, que é lá do Pará, estava passando por aqui, Raoni Vilas Boas, de Cáceres, gente como João Reis, André Balbino tocando com viola e cantando, Carola Nunes, Roger Além, a Amanda Lopes, o Christopher, nossa, Mike Ramalho, Quito Ramalho, Estela Seregati, Mariana Borealis. E ainda tem mais gente, tem o pessoal que vem aqui, nos assiste e diz assim, pô, na próxima eu quero tocar, próximo mês. Eu quero estender também o convite a pessoas de outros lugares do estado, gente que ainda não conheço. Pode chegar, esse é um espaço de música autoral. Quem tiver de passagem por Cuiabá, às quintas-feiras a gente está por aí fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de evento, para as pessoas tocarem as canções delas e o público cada vez mais conhecer e consumir coisas novas. Não repetir, porque as rádios já estão aí para fazer isso. Eu já tinha dito que o mundo em volta tem tantos centros, tantos núcleos, que não dá pra pensar que o seu é o meio de tudo isso. Alguém tem que voar com as casas e as vacas no furacão. Eu, como sou um cara da Amazônia, nasci lá na linha do Equador, no meio do mundo, em Macapá. Comecei a tocar garoto, violão. Sempre tive vontade de compor. O meu interesse maior quando peguei o violão não era exatamente o de eu quero tocar tal coisa, eu quero cantar como fulano. Eu queria criar. Eu sabia que tu olhavas o meu prato de comida sem querer que eu acabasse, que eu deixasse a minha vida sempre nas tuas mãos. Mas mesmo assim, foste tu que me deste a dor de ver um celular encerrar o ciclo da bateria sem tocar. Sempre quis criar, sempre quis fazer músicas novas. Mas aí os nossos caminhos às vezes mudam e é bom que a gente saiba mudar junto com eles. Eu me tornei baixista e toquei muitos anos como baixista, até que chegou um momento em que eu comecei a viajar. Já morei no Canadá, em Portugal, em 2 cidades, Lisboa e Évora, morei em Munique, na Alemanha, na Áustria morei em 2 cidades também, morei na Itália, morei numa van, viajando por toda a Europa, fazendo música de rua, tocando nos lugares, dando carona, pegando carona, pelo mundo, sozinho. E aí o negócio já não era mais o baixo, porque eu não ia ser um baixista tocando, andando sozinho. Comecei a andar com violão, comecei a cantar, muito mais do que antes. E desse meu caminho de cantautor muito solitário, viajando como mochileiro e músico, passei a compor cada vez mais, a cantar mais. E hoje eu me identifico como um cantautor de voz e de violão. Eu componho canções no meu violão, escrevo no meu caderninho e sempre estou fazendo músicas novas, estabelecendo parcerias com compositores e compositoras, colegas, amigos, seja aqui, seja em outros lugares que a tecnologia nos permite estar em contato para fazer coisas juntos. Então, já vivi em muitos lugares e Mato Grosso foi um local em que eu vim tocar em 2006 pela primeira vez, num festival de música independente chamado Calango, com a minha antiga banda lá Pupunha, de Belém. E posteriormente eu acabei vindo para Mato Grosso, em Cáceres em primeiro lugar. Eu vim na verdade por amor, comecei a namorar uma mato-grossense e depois em Cuiabá, atuando cada vez mais como cantor, compositor, vivendo exclusivamente de música na capital de Mato Grosso. A gente vem desenvolvendo coisas como os cantautores, como a banda Chapo Dios, que é uma banda com essa musicalidade do norte do Brasil, caribenha, que também está começando a aparecer no cenário daqui, e levo em frente a minha carreira como André Coruja, que tem a ver com essa identidade do meu álbum To Trees, folk, poética, e que a gente também continua apresentando com a banda aqui em Cuiabá e posteriormente circulando por aí. E a trajetória é essa. Eu lancei meu disco recentemente, sou muito influenciado antes de tudo pela música da Amazônia, esse cancioneiro que fala das coisas da floresta, dos povos da floresta. Acho que esse é até um momento muito oportuno na realidade, no momento em que os povos da floresta clamam muito para serem escutados. A gente que é da área da cultura, da música, e fica pensando, caramba, o que eu posso fazer? Eu acho que uma das formas de morrer mais triste que existem, porque a morte faz parte da vida, está no caminho de todo mundo, os finais fazem parte, como são os ciclos, os começos, os meios, mas aquela morte que é relegada à solidão e que é lenta, é certamente a mais dura de todas. E para que muitos dos povos da Amazônia não vivam esse processo de degeneração lenta e esquecida, eu acho que um dos papéis de
quem é músico, por exemplo, é olhar para aquela parte do Brasil, que é tão Brasil como qualquer outra, e trazer essa musicalidade, essa canção, essa essência para os ouvidos das grandes cidades, das outras pessoas que talvez não estejam olhando para lá nesse momento. Eu sou muito influenciado pela música da Amazônia, que é a terra de onde eu venho, e também por esses cantautores e cantautoras, gente influenciada pelo country, folk, rock, que faz essas canções hipsters de voz e violão, de camisa quadriculada e gente barbuda, assim, para falar de rótulos, né? Mas isso é uma brincadeira. Cantautores, poetas que cantam. No fim, um motim tão ruim, chinfrim, assim. E o que